Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o Dr. Bruno Benigno falando de São Paulo. E se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está em dúvida sobre tratamentos cirúrgicos, medicamentosos para o aumento benigno da próstata. Então esse vídeo é para explicar para você que já procurou bastante aí na internet, já ouviu falar do Rezum, já ouviu falar de Urolith, já ouviu falar de Rolep, RTU, mas esse vídeo aqui é dedicado a Rezum. E a gente vai aqui trazer para você informação importante sobre os riscos do Rezum, quando não fazer o Rezum. Então a gente viu muito vídeo já sobre o que fazer, né, sobre o Rezum, e a gente quer exatamente equilibrar o conteúdo sobre essa técnica que é nova no Brasil, mas já existe nos Estados Unidos há 9 anos. E para me ajudar aqui nessa tarefa, tenho meu amigo, sócio, parceiro, Dr. José Eduardo Vettorazzo. Bem-vindo aí. Obrigado, Bruno. Vamos lá. Isso aí. Qual que é o desafio hoje? Hoje é mostrar para os pacientes que já chegam muitas vezes convictos de que o Rezum é o melhor tratamento para ele, que esse tratamento, assim como os outros, ele tem vantagens, mas também tem algumas desvantagens que precisam ser bem avaliadas antes de definir que esse é o caminho que a gente vai seguir. Então, nós atendemos praticamente todos os dias homens com problemas na próstata. Muitos desses homens têm a próstata aumentada de tamanho e estão ali insatisfeitos com a qualidade de vida que eles vêm levando e querem buscar alguma alternativa. E hoje muitos pacientes buscam na internet, nós produzimos conteúdos, né, para informar esses pacientes, eles encontram vídeos de Rezum e parece que essa é a solução milagrosa que ele vai fazer sem a menor chance de dar problema. Então acho que o ponto aqui é a gente tentar mostrar para os pacientes que tem alguns fatores, alguns critérios que a gente deve levar em consideração antes de definir que esse é o melhor tratamento para o paciente. Nós sempre priorizamos oferecer para o paciente o que traz melhores resultados, sempre ponderando que a gente pode ter alguma intercorrência, pode ter alguma evolução não prevista, como Exato. Muitas vezes o paciente encontra na internet, que vai ser um tratamento milagroso. Exato, eu acho que aqui é isso, resultado, segurança e a eficácia do procedimento. Para você que não conhece o Rezum, então eu convido você a assistir esse conteúdo na íntegra aqui no nosso canal, como o José Eduardo já comentou com vocês. O Rezum é um tratamento que utiliza o vapor de água aplicado em vários pontos da próstata, com o racional de que esse tecido vai ser reabsorvido em 2 a 3 meses. Isso é o que a gente vê na prática. Então, falando um pouco do Rezum, a gente não vai focar aqui sobre o que é a técnica, porque a gente já tem esse conteúdo, então você pode procurar na internet, digita Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, Rezum com Z, ou então Dr. José Eduardo Vettorazzo Rezum, Dr. Bruno Benigno Rezum. E procura no YouTube, né? Digita Rezum no YouTube, pronto, vantagens, desvantagens, que vai aparecer vários dos nossos vídeos. Né? Então, assim, como o Rezum alivia o aumento benigno da próstata. Então, como já falei para vocês, o Rezum é a aplicação de vapor. Não confundir a aplicação de vapor com a vaporização. São coisas diferentes. Qual que é a diferença entre aplicar vapor e vaporizar o tecido? O Rezum, que é a aplicação de vapor na próstata, a gente injeta vapor na próstata com uma agulha. Vai lá, dá uma picada em cada região da próstata que está aumentada, injeta vapor ali, esse vapor vai fazer efeito ao longo dos dias. A vaporização da próstata é um tipo de cirurgia a laser, onde também por dentro do canal da urina, a gente usa um laser que esquenta tanto o tecido prostático que ele promove uma vaporização, esse tecido desintegra, ele desaparece ali na cirurgia, é um efeito imediato. Então, mais ou menos aí as diferenças. Perfeito, está muito claro. Então, vamos colocar aqui os slides. Bom, a vaporização é diferente do Rezum. Então, o Rezum ele aquece a próstata a 72 graus. Essa próstata ela vai ser cozida, entre aspas, né? Então a gente fala que é igual fazer um ovo cozido, né? Você aplica o vapor, aquela clara que está transparente, ela vai ficar branca. Acontece esse mesmo efeito. Toda a proteína que é aquecida acima de 42 graus, ela coagula, então ela forma um coágulo. E esse coágulo leva a uma necrose do tecido gradual, então não é uma necrose rápida, por isso que o Rezum ele tem esse efeito lento de 2 a 3 meses, o paciente vai para casa usando a sonda. E aí, um ponto importante aqui é tido como um procedimento minimamente invasivo que está entre a medicação e uma cirurgia tradicional. Uhum. Então, Zé, por que a gente costuma falar que o Rezum, na verdade, não é cirurgia? O Rezum é um procedimento, né? O que diferencia o Rezum de um procedimento? E aqui a gente já vai trazer o primeiro tópico da aula, né? Quais são os riscos envolvidos com esse tipo de procedimento, né? Sedação, por exemplo, os cuidados que a gente tem que ter. É um procedimento que utiliza uma sedação, então ele é rápido, o paciente não precisa de uma anestesia geral, uma anestesia tão profunda, como ele é rápido com uma sedação, que é um tipo mais superficial de anestesia, né? O primeiro estágio de uma anestesia, o paciente fica pouco tempo no hospital, em média 3 horas após o procedimento,
procedimento, já é possível pensar em alta hospitalar na enorme maioria dos casos. E aí, Bruno, você falou de um primeiro ponto aqui, eu já trago o que eu mais vejo de conflito no dia a dia, que é o paciente com a próstata que tem mais de 80 gramas e ele tem certeza que o Rezum é o melhor caminho para ele. Como é que você tem abordado isso no dia a dia? Interessante que a literatura médica, existem estudos que publicaram trabalhos aí com pacientes com próstata maior que 100 gramas. Mas o que você tem que entender, né? Eu sempre falo que para o paciente fazer o Rezum, ele tem que ter uma coisa funcionando, a bexiga. Ele tem que ter bexiga boa. Geralmente os pacientes com próstata muito grande, eles também têm uma dificuldade muito grande para urinar. Geralmente, isso não é uma regra, mas em geral isso acontece. E você imagina um objeto ali de 100 gramas tendo que ser reabsorvido, 40%, 50% do volume dele, num intervalo de tempo. Então, o paciente com a próstata muito grande, ele vai ter que levar um tempo muito maior do que 2 a 3 meses para ter esse tecido todo absorvido. Então, a trajetória desse paciente, geralmente, ela é mais turbulenta. Então, eu percebo que esses pacientes, eles tendem a ter mais ardência para urinar, eles tendem a ter maior frequência para ir no banheiro, porque, em geral, esses homens com próstatas grandes, eles já têm uma bexiga muito danificada. Então, geralmente é um combo, né? A próstata não chega em 100 gramas do nada. Além disso, esse paciente precisa de mais aplicações de vapor, então ele precisa de mais pontos de aplicação, o que aumenta o risco de infecção pós-operatória. Isso daí, tecido para ser reabsorvido. Mais tecido para ser reabsorvido. Então, nós estamos falando de um procedimento que é tido como minimamente invasivo, mas ele vai deixar esse paciente com mais tempo de sonda. Não dá para tirar a sonda rápido nesses casos. Em geral, para os casos até 80 gramas, eu deixo 7 dias. E eu tendo a ser bastante conservador nas medidas de próstata acima dos 80 gramas. Então, o paciente com próstata maior que 80 gramas, mais tempo de sonda, mais aplicação de vapor, mais processo inflamatório, maior risco de falha na retirada da sonda, maior risco de infecção. E a gente sabe que tudo isso vem acompanhado com uma melhora de sintomas que eu não sei, mas eu acho que não é tão expressiva, em torno de 30% de alívio dos sintomas urinários em 6 meses em séries de casos avaliados. Poucos casos, 40 casos mais ou menos, mas que tinham entre 80 e 150 gramas de próstata, que foram avaliados 6 meses depois. E no score de sintomas, o IPSS, que a gente já comentou, é uma das maneiras que a gente tem de conversar falando sobre a gravidade dos sintomas. Esses pacientes tinham melhorado 30%. Não sei se a gente está oferecendo o melhor tratamento para um paciente. É claro que isso deve ser conversado e eu tendo a conversar bastante com o paciente antes, se ele vem nesse cenário de tenha uma próstata de 100 gramas e um Rezum é o melhor tratamento para mim, que a gente encontra isso diariamente. Né? A gente vai fazer aqui o tira bom e o tira mal. Então o Zé foi o tira mal, agora eu vou ser o tira bom. Então agora eu vou defender, vou ser o advogado do Rezum para próstatas, colocar o outro lado para você entender. Existem situações que a gente pode não querer entregar o melhor resultado. Fala, como assim, Bruno? O que você está falando? Como que você não vai querer entregar o melhor resultado? Vou dar um exemplo. O paciente de mais idade que eu já operei de Rezum é um dentista. Eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos. 83 anos. E ele é um senhor que estava acordando 4, 5 vezes na noite. Uma dessas vezes que acordou, caiu, tropeçou, machucou o braço, quase teve uma fratura e tudo mais. E ele estava tendo muitos sintomas de tontura por conta da medicação, a tansolosina. Estava baixando a pressão dele. E aí ele veio com a família e a gente discutiu. Próstata dele, 102 gramas. Resíduo alto. E aí, bexiga boa. Ele já tinha feito o estudo urodinâmico. E aí eu expliquei para ele, olha, o senhor tem 83 anos, o tradicional pelo tamanho da sua próstata seria fazer ou um green laser, ou fazer uma enucleação, ou Rolep, PTV. Mas ele é um paciente de 83 anos. O que ele queria? O que a gente queria com esse paciente? Tranquilidade. Eu queria que ele parasse de tomar o remédio e que ele diminuísse, às vezes, as idas ao banheiro. E aí a gente foi para o Rezum, expliquei para ele que tinha uma chance de falha de tratamento de 30%, porque ele tinha risco de uma retenção urinária. A família e ele consentiram. A gente fez o Rezum e foi, para minha grata surpresa, assim, uma bela indicação do Rezum. Ou seja, num paciente com próstata com mais de 100 gramas, um paciente que tinha sintomas importantes também. Ele está urinando como nos seus 40 anos? Não. O resíduo dele diminuiu para um resíduo de 0? Não. Né? A bexiga dele vai voltar a ser uma bexiga dos 40, 50 anos de idade? Não. Mas para esse paciente, o Rezum foi uma excelente alternativa. E na literatura a gente também tem relatos de pacientes idosos com próstatas grandes que chegaram no consultório do urologista com sonda, eles já chegaram com retenção urinária, e 80% desses pacientes conseguiram ficar livre da sonda em 3 meses, mostrando que existe sim um papel de exceção para usar o Rezum
em próstatas volumosas. Então, não tenho a menor dúvida de que você está correto, só que tem que ser bem alinhado antes. A questão acho que é ajustar a expectativa. Às vezes o paciente ele está num cenário oposto ao que você está falando, ele é jovem, ele tem uma expectativa de vida muito longa, ele tem condições de fazer qualquer cirurgia e ele quer ter todos os benefícios. Ele quer preservar a ejaculação, ele quer ter o melhor, a maior melhora de fluxo urinário, o maior alívio de sintomas possível, e muitas vezes a gente não consegue encaixar tudo isso com o Rezum. Precisa ser conversado e avaliado como você fez. Acho que é a melhor saída. Por isso que a gente fala que não é tão matemático, né? Às vezes o paciente olha lá os critérios, próstata de 30 a 80, maior que 80, menor, né? Ele fala, bom, beleza, sou eu. E se encaixa nisso. Exato. E às vezes a gente conversando entende que talvez o caminho não é por aí. E não é isso só para o Rezum, né? Isso também para outras cirurgias. Então, às vezes o paciente tem uma expectativa, quer fazer uma cirurgia laser, a gente vê que não é aquilo que vai acontecer, precisa conversar melhor e chegar a uma conclusão. Interessante que você está falando que cada paciente, né, você tem que entender muito bem os valores do paciente. Logo no começo, quando comecei a indicar os primeiros casos, veio um paciente que me viu na internet e tudo mais, e aí ele veio para fazer o Rezum. E aí, próstata pequena, 40 gramas, paciente jovem, 55 anos, sintomas e tal, queria parar de tomar remédio. E aí, ok, vamos fazer, tem indicação mesmo e tal. Quando chegou no final da consulta, Zé, eu falei pra ele, olha, então, e aí você vai pra casa usando a sonda por uns 5 dias. Ele abriu o olho assim. Sonda não. Falou assim, não, sonda não. Não, como assim sonda? Eu achei que eu não ia usar sonda. Eu falei, não, você tem que usar sonda, porque sua próstata vai inchar e tudo mais. Não, mas sonda não. Aí a sonda remetia à lembrança que ele tinha do pai, que teve câncer de próstata e sofreu muito no final usando sonda. Então, pra ele, usar sonda era um negócio assim, não. Aí eu falo, olha, então eu só tenho para você, a única opção que você poderia sair do hospital sem sonda são duas, que pelo menos que eu conheço. O Rolep, né, e o Green Laser. Basicamente é o que a gente faz. O Urolift, na época tinha o Urolift, mas estava saindo do mercado. E ele falou, não, então eu prefiro ficar sem ejaculação, correr o risco de perder a ejaculação, mas eu quero ter uma chance maior de sair do hospital sem usar a sonda. Então você veja como estava tudo alinhado, mas no final ele não queria, a barreira era a sonda. Hoje eu tenho conversado bastante com os pacientes sobre vantagens e desvantagens dos tratamentos da hiperplasia prostática em geral, e aí no fim eu falo, bom, disso daqui, o que é importante para você? O que você quer priorizar? Porque muitas vezes a gente não consegue encaixar tudo. Ejaculação é um problema? Ejaculação é um problema. Então, o Rezum entrou aí na conversa. Não, ejaculação não é um problema, eu quero ficar possivelmente o maior tempo livre de sintomas, eu quero um negócio definitivo, aí a gente avalia a idade, tamanho da próstata e tudo mais, e às vezes conclui que o caminho tem que ser outro. Então, dentro das expectativas dos pacientes, do que a gente sabe que vai acontecer mais ou menos no pós-operatório, é tentar concluir qual o melhor caminho para cada paciente. Tem que ser muito individualizado, né? Acho que essa é a grande verdade. Não dá pra gente basicamente se orientar apenas pelos protocolos, pelos guidelines, pelas orientações que a gente tem, porque cada paciente tem a sua expectativa, tem as suas prioridades, e assim, conversando, a gente chega no melhor caminho. Excelente. Dando continuidade, eu acho que para não perder o fio da meada aqui e falar mesmo do que vocês estão aqui para ouvir nesse vídeo, né? Saber exatamente das possíveis complicações aí do Rezum. Então, vamos falar item por item, em termos de frequência. Infecção urinária. Então, a gente vai falar aqui infecção urinária, sangramento. A gente vai falar sobre risco de retenção urinária, ou seja, você tirou a sonda e não conseguiu urinar. Vamos falar primeiro de infecção. Como é que tem sido a sua experiência com infecção urinárias? Aí, como é que você tem tratado os seus pacientes? Teve algum caso que teve mais gravidade, alguma coisa? Não, felizmente até o momento não. Para todos os pacientes a gente faz a cultura de urina antes. Esses pacientes não podem ter bactéria na urina para fazer o procedimento, né? É um critério fundamental antes de fazer o procedimento. Deixo depois com antibiótico aproximadamente 3 a 5 dias, depende um pouco do caso. Após esse período a gente retira a sonda e até então eu não tive nenhum paciente que evoluiu com infecção de urina após a cirurgia. Eu tive 4 pacientes que tiveram infecção de urina. Um teve 2 meses depois. E eu tive o quarto paciente, ele teve 3 infecções de urina depois do Rezum. E uma delas ele precisou tomar medicação venosa. Era uma bactéria
muito resistente. Mais resistente. Esse paciente tinha uma próstata grande, tinha um resíduo bem alto e ele já vinha com histórico de infecção urinária prévia. Então esse paciente ele teve infecção urinária, felizmente não precisou ficar internado, não teve nenhuma consequência maior, mas que é para você entender que esses riscos existem também, né? Sim, sangramento você acha que é um problema? Você tem visto... Eu tenho visto sangramento visível, né? Sangramento visível. Olhei para a urina e tô vendo que tem sangue. Você tem visto isso? Bem intermitente, assim. Primeiro, nunca tive que trazer nenhum paciente de volta para o hospital por conta desse sangramento. A gente vai falar de retenção urinária. Eu tenho tenho 3 experiências em relação à retenção urinária, mas só para a gente focar aqui na questão do sangramento, não é algo que eu tenha percebido como intenso. Mas eu diria para você aqui, eu não levantei ainda os dados, mas uns 35% dos pacientes relata algum sangramento discreto, mas nada preocupante. Acho que não é um ponto de muita preocupação. Não. A gente avisa, mas não chega a dar problema no dia a dia. Ardência para urinar. A ardência disparada, o que mais acontece? Acho que é o principal, né? Dificuldade para urinar com ardência para a urina sair. E tem durado quanto tempo, assim, dos seus pacientes? Depende. Eu vejo que paciente que tem histórico de prostatite, que tem história de já ter tido inflamações na próstata... Esses vão pior, né? Esses vão pior. Esse vai pior. O paciente... Tô tentando estabelecer um critério, mas talvez o obeso, o diabético, com história de prostatite, que tinha muito sintoma irritativo, que tinha muita frequência urinária, muita urgência, que aquela vontade, de repente, de ao banheiro, esses sofrem mais. E aí, talvez eu arrisco a dizer que tira a sonda e ele fica ainda umas 2 semanas com incômodo. Aquela história, não é contínuo, né? Ora eles urinam bem, ora eles relatam coisa. Eu costumo deixar, vamos falar mais para frente da prescrição, o que a gente costuma deixar, né? Mas para esses pacientes que têm ardência, eu costumo deixar uma medicação que deixa a urina esverdeada, bem conhecido, posso falar aqui o nome, que é o Cepurin, tem o Piridium, tem o Cistex, tem vários desses que são medicações que dão pelo menos um conforto, né? Mas em alguns casos a gente precisa entrar com um chumbo um pouquinho mais grosso aí para aliviar sintoma. Outra coisa também que eu percebo muito é urgência. O que é a urgência? É você acabou de urinar e aí menos de 2 horas, você já sente que a sua bexiga está cheia de novo, mas você nem bebi água, eu já estou com a bexiga cheia de novo, e aí você já tem que ir de novo no banheiro. Então, e aí isso influencia muito que tipo de remédio eu vou deixar. Tem pacientes que tem muita urgência. Para esses, eu deixo no pós-operatório um remédio que relaxa o canal, que é a tansolosina, e deixo um outro que age na bexiga. Tá? Eu gosto de uma medicação que chama Vesomine. Então eu deixo o Vesomine. Para os que não têm tanto sintoma de urgência, eu prefiro deixar com Comodaste, com o Dutan. Então, tenho fazendo esse jogo. Mas é empírico, assim, não é baseado... É mais na minha observação do dia a dia de cada paciente, né? Eu não vi nada disso na literatura em adaptar, mas eu estou conduzindo dessa forma meus pacientes e eu estou tendo um controle. Meu telefone está tranquilo, ou seja, eles estão... Todos têm meu telefone, o seu também. Então, o termômetro bom para o médico, se as coisas estão indo bem, é o quanto que o seu telefone está tocando. Então, por enquanto, eu estou conseguindo dormir. Se eu posso deixar tudo, se não tem nenhuma restrição, antibiótico, deixo com corticoide alguns dias, tenho deixado de rotina 5 dias de corticoide. Depende do tamanho da próstata. Deixo sempre com Piridium e deixo a medicação que relaxa, a tansulosina. Isso para todos, né? Para todos. Com uma medicação que atua na bexiga para todos. Não tenho usado mais só a tansulosina, Combodart, eu tenho deixado para todo mundo. Acho que tem ajudado. Mas esse paciente que tem mais incômodo, mais urgência, mais queimação no canal, eu acho que ele vai ter, independente do medicamento. Eu acho que também depende até da técnica também, né? Acho que da quantidade de aplicação de vapor, próstata maior demanda mais aplicação, natural que tenha mais desconforto. Você tem tido taxa de arrependimento? O paciente chegou para você e falou assim, devia ter feito outra técnica, ou você já escutou alguma coisa do tipo, tô arrependido. Eu já tive um que se arrependeu, mas pode falar o seu. Não, eu ia só responder que meus pacientes, pelo menos ninguém falou para mim, mas eu já atendi pacientes que fez o tratamento há 1 ano com outro colega e estava insatisfeito agora 1 ano depois, falando, eu achei que fosse durar mais. Eu teve um que se arrependeu porque ele chegou para mim com uma próstata no limite ali, né, 85 gramas, e ele já tinha um resíduo muito alto. O resíduo dele era uns 150. Só para você ter uma ideia, o resíduo que a gente considera normal é 40 ml na bexiga. Então ele já tinha um resíduo alto, a bexiga dele não era muito das melhores, já tinha uma disfunção na bexiga importante. E ele estava no 2º casamento,
estava muito preocupado com a questão da ejaculação. E aí eu expliquei para ele que, olha, não acho que é a melhor estratégia, sua próstata é muito volumosa, sua bexiga já não é das melhores e tudo mais, mas para ele era inegociável essa questão da ejaculação. E aí ele me convenceu a fazer, eu expliquei, claro, assim, quando eu digo ele me convenceu, eu expliquei para ele o melhor tratamento e ele optou pelo Rezum como a minha segunda escolha, no caso dele. Fomos para o tratamento, ele teve um pós-operatório muito difícil, inclusive foi esse paciente que eu tive que voltar para ressondar, né? E ele ficou mais 30 dias sondado depois. Tentei tirar a sonda, ele não conseguiu urinar. Ficou mais 30 dias sondado. Teve infecção urinária. Então foi um pós-operatório difícil. No final, deu tudo bem. Ele manteve a ejaculação. O jato dele tá ok. Tá? Não ficou sensacional. Não ficou sensacional. Não ficou um resultado brilhante. Eu já avisei para ele que a gente provavelmente vai ter que fazer um novo tratamento, que aí vai ser um green laser, vai ser uma RTU tradicional no futuro, breve, né? Mas ele entendeu, ou seja, é isso que é importante que você comentou, né? De médico e paciente estarem muito alinhados. Então ele não me culpou por um resultado porque ele já sabia que existia esse risco de não dar certo. O lado bom é que ele manteve a ejaculação, que era o que ele queria. Mas, no meu ver, foi um resultado que, como médico, eu não fiquei satisfeito. Entende? Eu queria que ele tivesse livre disso e não tivesse mais que falar sobre tratamento. Então, mas você tem que respeitar também, né, a decisão do paciente. Eu falei que eu não tive paciente com infecção, mas ressondagem eu já tive alguns que, por exemplo, tirei a sonda 7 dias depois, o paciente ficou ótimo por 10 dias e, de repente, retenção urinária, a gente precisou ressondar. Já tive caso de retirar a sonda após 7 dias e no mesmo dia ter que ressondar. E já tive paciente que 2 meses depois começou a urinar com muita dificuldade, a gente precisou sondar por alguns dias. Então... Tem esses detalhes aí, né? Imprevisível, assim, totalmente imprevisível. Esses 3 casos, aparentemente, eles tinham tudo para evoluir muito bem. Tinha um que estava 2 meses depois já com uma vida muito tranquila e satisfeito com o procedimento e, de repente, começou a urinar mal. Não consigo te explicar muito bem o porquê, assim, aparentemente... tudo se resolveu depois. Então, foi alguma intensificação de processo inflamatório ali que a gente não tem muito como prever. São os riscos do procedimento. A gente sabe que a taxa de ressondagem 7 dias depois é em torno de 10%. Então, a cada 10 vai precisar cada 10 que a gente tira a sonda, 7 dias depois, vai precisar voltar para colocar uma sonda. Interessante. Bom, pessoal, a intenção é exatamente essa aqui desse vídeo, né? Eu falo, o nome vai ser Rezum Vida Real. Vai ser Rezum Vida Real, porque a gente quer mesmo trazer para vocês uma noção de que o Rezum nada mais é do que uma das ferramentas disponíveis do armamentário do urologista. Então, ela vem para agregar, mas talvez o Rezum não seja... para o seu caso, talvez você precise fazer uma outra estratégia. Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo, comenta aqui se você já fez o Rezum, se você pretende, quais são seus tipos de sintoma, compartilha aqui com as pessoas, a gente vai tentar responder os comentários um a um, mas interage com a gente, pode colocar nos comentários, a gente dá muita atenção para a sua participação. Então, vamos seguir aqui para o bloco final dessa apresentação. Falamos de infecção urinária, falamos de sangramento, retenção, estamos esquecendo de... Reoperação, tive um caso, recente agora, tive um caso de uma reoperação. Esse caso foi um caso curioso, viu, Zé? Eu fiz o Rezum nele foi foi outubro ou novembro do ano passado, de 2024. Da próstata 60 gramas, caso super tranquilo. O paciente ficou bem por um período e aí depois de um mês e pouco, ele começou com sintoma de jato muito fraco. Falei, poxa, o que está acontecendo? Bom, resumindo a história, pensei em infecção urinária, pensei em coágulo, pensei em um monte de coisa, fiz um ultrassom, fiz uma ressonância, fiz um monte de coisa e ele não melhorava. Eu falei, olha, não tinha infecção, não tinha nada. Eu falei, olha, eu preciso ver o que está acontecendo. Trouxe ele para o hospital agora, recente. Aí fizemos uma sedação, entrei com uma microcâmera. O que a gente encontrou ali? O tecido grudado, um estreitamento no colo da bexiga, na entrada da bexiga, fechado, né? E foi mais simples, ali eu tive que só fazer um retoque, aí fiz um retoque mesmo com a RTU normal e dei alta para ele no dia seguinte. Então teve esse caso de reoperação. Aí pode-se dizer que
até obviamente foi um efeito do Rezum, né? Eu tive um caso ano passado, um paciente com uma próstata de 80 gramas ali no limite. A gente fez o tratamento, ele ficou bem. No terceiro mês, ele começou a ter dificuldade para urinar. Nós investigamos, deu para fazer isso ambulatorialmente, exames para entender o que estava acontecendo. E a gente viu com o exame de contraste do canal que tinha alguma coisa na região da próstata que não estava funcionando bem ali. Não parecia estar fechado, porque ele esvaziava a bexiga, só que era muito difícil esvaziar a bexiga. Então ele ficava urinando um tempão com dificuldade e tal. Então fiz o mesmo processo que você. Fomos para o centro cirúrgico, entrei com uma pequena câmera pelo canal. E ali eu vi que, imagina que o canal da urina ele tem algumas camadas e era como se tivesse descascado uma dessas camadas e feito um caminho falso, tipo assim. Um flapzinho, né? Um flapzinho que ficava ali valvulando, assim, e tampando quando ele ia urinar. Então vinha aquela pressão de cima da bexiga, tampava um pouco e dificultava. Precisei fazer essa retirada desse flap, ele evoluiu super bem, preservou a ejaculação, que era um ponto super importante, mesmo após essa manipulação. Então, assim, hoje tem mais de um ano de cirurgia, ele está super satisfeito até o momento. Isso aí, da vida, né? Acontece. É. Então, vamos lá. Indo aqui para os próximos slides. Então, os efeitos colaterais, então a gente já falou. Urgência urinária, sangue na urina, desconforto e como que a gente maneja isso na prática. Tempo de recuperação. Quando a gente fala tempo de recuperação curto, é que, em teoria, o paciente pode trabalhar até no dia seguinte. Se a atividade dele for uma atividade mais intelectual, diria, obviamente não atividade física. home office da vida, dá para ficar em casa com a sonda tranquilamente no dia seguinte. O retorno rápido para muitos pacientes e o acompanhamento é muito importante. Isso aqui é um dado importante, Zé. Como é que você faz... Quando é o momento que você costuma pedir os exames para avaliar resultado? Eu peço em geral 60 dias depois. Porque a gente sabe que tem esse prazo de evolução, de absorção, de cicatrização. Então, geralmente, 60 dias após o procedimento, eu peço um ultrassom da próstata, uma fluxometria, exame de urina para a gente ver se não tem infecção. E depois, a gente acaba dando um intervalo maior. Se estiver indo tudo bem, 60 dias. Eventualmente, se tiver alguma suspeita de infecção urinária, por exemplo, esses pacientes que às vezes têm muita ardência para urinar, a gente tem que ver se não tem uma infecção urinária. Sim. Então, com alguma frequência, a gente faz uma urina 1 e uma cultura aí um pouco mais alguns dias após o tratamento. Muito bom. Bom, a vantagem do Rezum, preservação da função da ejaculação, não interfere na ereção, assim como os outros métodos também não interferem na ereção, mas aqui o Rezum, além de não interferir como os outros na ereção, não interfere em 90% das vezes. E aqui um alerta para você que está nos assistindo, quando a gente fala que o Rezum não pede ejaculação, não é que não é 100%, né, que é 100% de preservação. 10 a 15% dos homens, mesmo que façam o Rezum, podem perder ejaculação. Aí você fala, não, mas então não é 100%. Não, nada na medicina é 100%. Agora, lembrando que para as outras técnicas, 90% de perda de ejaculação. Então, o Rezum é a melhor chance que um homem tem para preservar a ejaculação depois do tratamento da hiperplasia benigna da próstata. O procedimento é rápido, ele dura em torno de 15 minutos, eu coloquei 30 minutos aqui como tudo, anestesia, tudo, e depois o paciente volta para um acompanhamento como o Zé Eduardo falou. Bom, então esse aqui é um diagrama que eu coloquei, Zé, mais para o paciente ter uma ideia, né? Como é que a gente diferencia basicamente os pacientes entre volume de próstata e intensidade dos sintomas e a função da bexiga. Fala um pouco da anestesia. Olha, para o Rezum, como a gente comentou no começo, a gente consegue fazer uma sedação que é o paciente... O que ele vai ver, né, no centro cirúrgico? Ele vai chegar lá, vão pegar uma veia no braço, vão dar um medicamento para ele tirar um cochilo. Os americanos fazem com local, né? Isso aqui não pegou muito essa moda. Aqui não dá, porque... Bom, resumindo, a gente não gostou dessa ideia. Não gostou dessa ideia. Os americanos fazem com anestesia local no consultório, mas com o paciente participando do processo da anestesia, não dá, pelo amor de Deus. Mas aqui, Brasil, São Paulo, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai chegar ao centro cirúrgico, vão pegar uma veia aqui, como é feito na hora de coletar um exame de sangue, por ali vão administrar uma medicação anestésica, um sedativo para ele tirar um cochilo. Respira sozinho, tá respirando lá normal, e aí nesse nível de anestesia, que é a sedação, a gente já consegue fazer o procedimento, auxiliado também por um gel que a gente coloca no canal da urina, que é um lubrificante anestésico local.
Muito bom, tá claríssimo. Bom, então anestesia é isso, é uma sedação leve, mas anestesia local, é totalmente indolor. Bom, outra pergunta que a gente sempre fala aqui é a questão de custo. Obviamente isso importa. Nossa intenção aqui, na verdade, é ter uma ideia. Bom, primeiro, tem cobertura ou não tem cobertura? Não. O Rezum não é um procedimento, ele é um procedimento que é aprovado pela Anvisa, que é a autoridade sanitária no Brasil, então é um dispositivo que é aprovado no Brasil, ou seja, ele pode ser comercializado no Brasil como um dispositivo médico. Entretanto, esse procedimento de Rezum não existe código no rol de procedimentos da ANS, que é a agência que regula o que os convênios devem ou não cobrir. Então, o Rezum não tem essa cobertura e ainda não tem prazo, não foi nem submetido à solicitação. Então, a gente não pode nem dizer isso. Não dá para prever, né? Já me perguntaram assim, você acha que até o ano que vem entra? Eu falei, putz, nós não temos a menor chance de prever, de saber isso, né? Não tem como. Os custos do Rezum hoje, se você for dolarizar no Brasil, em termos de hospital e honorários médicos, vai gerar em torno de $4.000, $4.500, mais ou menos isso, né? Porque isso, a gente fala em dólar porque a gente não sabe... Primeiro porque o material vem de fora, né? A pistola é importada. O gerador é a máquina que é fixa, então isso não precisa ser reutilizável, que é o que vai aquecer e vai controlar a pressão da máquina, mas é um kit descartável, isso vem dos Estados Unidos. Então eu vou colocar vou falar valores em dólar, porque no nosso país a gente não sabe se o dólar hoje está em R$6. Se você que está assistindo esse vídeo no futuro, talvez você esteja com dólar de R$10, do jeito que o nosso país está. E aí $4.000 vai ser barato, comparando com o que vai acontecer, não sabemos. Então, mas hoje, esse vídeo gravado em 2025, o custo aproximado aí desse procedimento no Brasil, em torno de $4.500 a $5.000. Então é disso que a gente está falando, já incluindo custos hospitalares, custos com equipamento, custo com equipe médica, você vai ter mais ou menos esse custo. Não é um procedimento barato, né? Não é um procedimento barato. Então, e acho que está longe de estar popularizado, né? Então acho que naquela equação que a gente estava falando de alinhar a expectativa, vantagens e desvantagens e tal, no fim isso sempre entra, né? Porque certeza, né? É um ponto fundamental na tomada de decisão. Então, por mais que às vezes o paciente tenha a intenção de buscar o melhor tal, ainda é um difícil acesso, primeiro porque não está difundido no nosso país todo e segundo porque tem um custo ainda elevado. E lá nos Estados Unidos o custo do Rezum varia de $2.500 a $3.000. Então se você for ver, não está muito fora do que os americanos fazem. Mas qual é a diferença? Inclusive eu acho que o Brasil, entre aspas, né, está até melhor do que os Estados Unidos em um sentido, porque lá o paciente paga $2.500 a $3.000, só que ele faz com anestesia local, acordado, e no consultório do médico. Uma infraestrutura muito menor, né, do que o que é oferecido aqui no Brasil. Aqui você vai fazer um custo de $4.000, $4.500, mas o paciente vai fazer numa estrutura hospitalar. Né? Então, com muito mais segurança, né? Com sedação. Então você tem um anestesista que é um outro mais médico. Mais conforto e mais segurança no processo todo, né? Porque os hospitais têm uma série de protocolos. Então, no fim, se você for ajustar para o que oferece, tecnicamente está o mesmo preço, assim, né? É mais caro, mas a qualidade eu acho que melhor. nesse sentido é melhor. Bom, então é isso. Ordem de custo, isso, em torno de $4.500. Bom, muito importante isso aqui, Zé. Risco de incontinência urinária, tá? O que você fala aí? Praticamente toda cirurgia que você vai manipular a próstata pode ter algum risco, certo? Mas, em teoria, Rezum bem feito, bem realizado, tem um risco muito, muito, muito baixo de incontinência urinária, certo? E estenose de uretra também. O risco é muito, muito baixo de ter incontinência urinária ou estenose de uretra. Então, acho que é um ponto que que é bem tranquilo. Nesse sentido, também não me preocupo muito com incontinência urinária, perda de ereção. Então, a reabilitação, basicamente, não faz parte. Isso. Passou voando, pessoal. Então chegamos ao final aqui. Você que está assistindo essa nossa live gravada, deixe seus comentários aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Zé, você quer deixar suas mensagens finais aqui? Quem quiser te achar, tá aí já o seu WhatsApp. Tá aqui, esse WhatsApp que você está vendo aí é do Instituto de Urologia, que é do nosso grupo, mas deixa também o telefone do seu consultório, fala também quem quiser te encontrar fora aqui do Instituto. O caminho mais fácil acho que é digitar nosso nome no Google, todo mundo pesquisa hoje, digita no Google Dr. José Vettorazzo, Dr. Bruno Benigno, e aí vai se abrir um mundo de possibilidades ali de WhatsApp, site, e-mail, o que quiser, o que for a forma de contato. Somos de preferência. Facilmente encontráveis hoje em dia na internet. Muito bom.
Não, ia só complementar, Bruno, acho que é o papo muito bom e acho que a conclusão final é que tem que alinhar bem com o médico o que você está esperando, tem que conversar com o médico, né? Tem que expor o que te preocupa, que medo que você tem. Você tem medo de incontinência urinária, de disfunção erétil, de perder ejaculação, o que está te incomodando, o que faz você fugir do urologista quando você pensa na cirurgia da próstata, né? Conversar com o seu médico, entender quais são as opções de tratamento, quais são as vantagens e desvantagens de cada método para concluir qual a melhor estratégia para você. Tem que ser individualizado, não dá para pegar um conceito geral e aplicar para todo mundo, que talvez não seja o melhor caminho. Eu concordo 100% com você e eu falo para meus pacientes, olha, urologia hoje, especialmente, a medicina como um todo, mas falando aqui de urologia próstata, é alfaiataria. Né? Eu comparo muito esse serviço a uma alfaiataria. Você pode ir lá numa boa loja, você pode comprar um terno muito bom, elegante, alinhado, bonito, você vai estar bem vestido, ou seja, você vai ter o resultado, quer sair bem vestido, ter o que você quer. Agora, se você quer personalização, se você quer ajustar aquele tratamento para o que é importante para você no seu momento de vida, aí você vai precisar de alfaiate. Então, o Rezum é uma das opções dentre esse arsenal que nós temos nessa alfaiataria. Então, ter essa conversa aberta, pegar essas informações, levar para consulta com o seu médico, discutir abertamente sobre o que você espera da cirurgia e o que o seu médico vai poder te entregar. Eu acho que essa é a minha mensagem também. Acho que é o caminho, né? É o que a gente tem que tentar cada vez mais entregar para os pacientes. Falou, pessoal. Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos até a próxima. Deixa os comentários de vocês aqui embaixo no vídeo, mais uma vez. Nos ajude. Isso mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, que está ajudando as pessoas. E para você não custa nada. É só se inscrever, é só colocar um joinha, colocar um comentário e quem sabe até compartilhar com algum amigo, que eu tenho certeza que você tem aí na sua roda aquele amigo que fica lá no banheiro esperando. Que vai toda hora no banheiro. Que vai toda hora no banheiro. Então você já fala para ele sobre o Rezum, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.